Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos! É com muita alegria que nos encontramos novamente aqui para ler uma passagem do nosso Evangelho segundo o Espiritismo e fazer reflexões sobre o assunto. O capítulo que nos caiu hoje é o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Então vamos refletir sobre o item 14 e o item 15, que nos fala sobre o perdão das ofensas. Os dois itens são instruções dos espíritos, então vamos ler o item 14, que é a instrução do espírito Simeão, em Bordeaux, de 1862. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perguntou Pedro a Jesus. Você deve perdoá-lo não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Este é um dos ensinamentos de Jesus que mais deve marcar a inteligência de vocês e falar bem alto aos seus corações. Comparem essas palavras de misericórdia com a prece tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou a seus discípulos, e encontrarão sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: Você perdoará, mas sem limites. Perdoará ainda que a ofensa lhe seja feita muitas vezes. Ensinará a seus irmãos o esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Será doce e humilde de coração, nunca medindo a sua mansidão nem a sua brandura. Fará aos outros o que deseja que o Pai Celestial faça por você. Ele não o tem perdoado sempre? Por acaso conta as inúmeras vezes que o seu perdão vem apagar as suas faltas? Prestem atenção na resposta de Jesus e, como Pedro, procurem aplicá-la a vocês mesmos. Sejam generosos no amor, isto é, perdoem, usem de misericórdia, sejam caridosos. Deem e o Senhor lhes restituirá. Perdoem e o Senhor vai perdoá-los. Abaixem-se e o Senhor os reerguerá. Humilhem-se e o Senhor fará com que sentem à sua direita. Vão, meus bem-amados, estudem e comentem essas palavras que eu dirijo a todos, da parte daquele que do alto dos esplendores celestes sempre cuida de vocês e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoem o próximo, pois também precisam do seu perdão. Se vocês são prejudicados pelos atos de seus irmãos, é mais um motivo para serem tolerantes, porque o mérito de perdoar é proporcional à gravidade do mal cometido. Além disso, nenhum merecimento terão se não perdoarem sinceramente seus irmãos pelas pequenas ofensas que eles lhes fazem. Espíritas, nunca esqueçam que tanto nas palavras como nas ações, o perdão dos insultos nunca deve ser uma palavra vazia. Se vocês se dizem espíritas, então o sejam de fato. Esqueçam o mal que lhes foi feito e pensem apenas em uma coisa, no bem que podem fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve se afastar dele nem mesmo em pensamento, porque todos são responsáveis por aquilo que pensam. E Deus conhece bem o que andam pensando. Cuidem para que todo pensamento seja desprovido de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que se passa no coração de cada um dos seus filhos. Feliz daquele que a cada noite pode deitar-se e dizer: nada tenho contra o meu próximo. E o item 15, a instrução é do Espírito Paulo, o apóstolo, em Lyon, 1861.
Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os amigos é dar a eles uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é demonstrar que se está melhorando. Perdoem, meus amigos, para que Deus também possa perdoá-los. Se forem duros, exigentes e rigorosos, mesmo por uma pequena ofensa, como vão querer que Deus esqueça que, a cada dia, vocês também têm necessidade de perdão? Infeliz daquele que diz, nunca perdoarei, pois está pronunciando a sua própria condenação. Será que fazendo uma autoanálise não irão encontrar em vocês mesmos o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por um simples desentendimento e termina numa ruptura, o primeiro golpe não partiu de vocês? Será que não deixaram escapar uma palavra ofensiva? Será que usaram a moderação necessária? Sem dúvida, o adversário errou em se mostrar tão melindroso, mas isso deve ser mais uma razão para serem indulgentes e não o censurarem. Vamos admitir que foram realmente os ofendidos em uma determinada circunstância. Quem garante que não envenenaram a situação por vingança, transformando em disputa séria o que poderia ter caído facilmente no esquecimento? Se dependeu de vocês impedir as consequências e não o fizeram, então são realmente culpados. Vamos imaginar que também não tenham absolutamente nada a reprovar em sua conduta. Nesse caso, quanto maior tiver sido a capacidade de perdoar, maior será o mérito de vocês. Existem duas maneiras diferentes de perdoar: o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem a respeito do seu adversário, eu o perdoo, enquanto interiormente alegram-se com o mal que lhe acontece, dizendo a si mesmo que ele bem o mereceu. Quantos dizem, eu perdoo, e acrescentam, mas nunca me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto da minha vida. Será que esse é o perdão ensinado pelo Evangelho? Não. O verdadeiro perdão ensinado pelo Cristo é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que será levado em consideração, pois Deus não se contenta com aparências. Ele examina o fundo dos corações e os mais sinceros pensamentos, não aceitando apenas palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de inferioridade. O verdadeiro perdão se reconhece mais pelos atos do que pelas palavras. Que lindo, né, irmãos? O perdão liberta, ele é libertador. Quando a gente perdoa alguma coisa que nos fazem, esse perdão, ele faz muito mais o bem para nós mesmos do que para os outros. E tudo tem uma lei, né, do retorno. Quando a gente perdoa, que a gente emite essa vibração boa de paz no perdão, assim, apagando toda essa vibração ruim de discórdia, todo aquele bem, ele retorna, né? Porque tudo o que a gente envia tem sempre o retorno na mesma proporção. Então, se a gente faz o bem, é o bem que vamos receber de contrapartida. Se as nossas ações não são assim tão boas, também não receberemos o bem nessa intensidade, né? E a gente não quer receber nada de ruim. Então a gente precisa cuidar o que a gente está enviando. Os nossos irmãos em pensamento, em desejos, em vibrações, os nossos próprios pensamentos em relação às pessoas, em relação às atitudes, às nossas atitudes. E o fechamento aqui da instrução do apóstolo Paulo, o verdadeiro perdão se reconhece mais pelos atos do que pelas palavras, porque às vezes
Nem precisamos pronunciar palavras de perdão. A nossos próprios atos, a nossa própria reação em relação a alguma atitude de alguma pessoa já deixa claro para ela, e pela vibração que a gente emite, que tá tudo bem, né? Não temos limite para perdoar, não podemos ter, porque a gente ainda também não tem limite para errar. A gente ainda erra muito e não quer mais errar, mas ainda erra, às vezes, assim, inconsciente. Quantos de nós, muitas vezes, nos deparamos com esse pensamento de não queria mais fazer isso, mas já fez. E é assim que a gente vai conseguindo superar essas nossas dificuldades, né? Sempre tentando, sempre exercitando. Um dia erramos, no outro dia a gente já consegue se segura mais uma vez e outra vez não segura, e assim a gente vai até que a gente consegue nos dominar e não fazer mais aquilo que a gente não quer mais fazer, mas que ainda às vezes nos escapa do controle. E quando ele diz aqui que a gente precisa perdoar sem limites, mesmo que a ofensa seja a mesma, que seja sempre a mesma coisa, e é muito comum na nossa vida, coisa que nos magoam, principalmente coisas que acontecem dentro do nosso núcleo mais estreito de família, sempre a mesma pessoa, sempre a mesma atitude, e uma coisa que nos incomoda. Vamos perdoar sempre, perdoar sem limites, perdoar mesmo que seja a mesma atitude da pessoa, porque vai chegar um momento que a gente consegue vencer e a outra pessoa também vencer a si mesmo, né? Porque essa luta é com a gente mesmo. E mais pra frente ali ele vai falando, né? Seja doce e humilde de coração. A bondade, né? A bondade, ela traz paz para qualquer ambiente. A pessoa que não fica valorizando muito as atitudes dos outros, qualquer bobagem já faz aquele estardalhaço, né? Já super valoriza, dimensiona aquilo sem precedentes. Não é bom, a gente sabe, a gente se sente mal e o ambiente fica ruim. E olha quando ele diz aqui: será doce e humilde de coração, nunca medindo a mansidão nem a brandura. É o amor em excelência, é o amor sublimado, que é tão difícil ainda da gente exercitar, mas a gente já consegue ter esse conhecimento. E precisamos começar a fazer um exercício, por menor que seja. Toda a nossa vida precisa ser conduzida pelo amor. Todos os nossos atos, as nossas relações de família, de amizade, de trabalho, de convívio com os nossos irmãos, conhecidos, desconhecidos, os nossos trabalhos profissionais, os nossos trabalhos domésticos, tudo precisa ser feito com amor. Nós precisamos chegar ao ponto, e é o nosso caminho, que a gente precisa emanar só o amor. Tudo fica mais fácil. A gente tem essa tendência, né, a criar as dificuldades, a criar os empecilhos nas coisas. Mas se a gente colocar mais amor, a gente recebe mais facilidade. É fácil? Não. É uma transição, e a gente está nesse momento de transição, aonde a gente abre as portas do nosso ser, do nosso eu, da nossa consciência, para viver com consciência de mais amor, e a gente vai eliminando as coisas que são contrárias ao amor, que não combinam com o amor.
o ressentimento, o ódio, a tristeza, a angústia, a mágoa. São tantos sentimentos que não combinam, que são o contrário do amor. E que só germinam dentro de nós quando falta o amor. Porque mesmo quando a gente está sendo testado nas nossas virtudes, coisas que nos acontecem, que a gente precisa exercitar o perdão, a gente precisa fazer isso com um olhar de amor, com um olhar fraterno, com um olhar caridoso, entender que todos nós estamos numa caminhada evolutiva, entender que todos nós temos as nossas dificuldades e temos os nossos erros, que os nossos irmãos também caminham vencendo a si mesmo e com dificuldades e vencendo as suas provas. E a gente precisa ter esse olhar. Às vezes a pessoa faz alguma coisa que nos incomoda e pode ser consequência da tribulação dela. A gente precisa ter esse outro enfoque. E se a coisa é mais séria, mas vamos vibrar, vamos pedir a Deus ajuda, que nos fortaleça o nosso irmão, que nos fortaleça também, para a gente poder ter esse entendimento, que a gente tenha a capacidade de poder olhar para o outro, entendendo que ele também está caminhando nas provas difíceis, né? E ainda voltando aqui para a instrução do Paulo, o apóstolo, ali quando ele diz de tantas coisas que nos acontecem e que daí a gente recebe algum enfrentamento, alguma ofensa, de tantas, será que nada tem ali a nossa responsabilidade? Será que lá atrás, lá no início daquele problema, a gente não deixou uma brecha ali para que aquilo evoluísse? Não teria alguma responsabilidade em algum ato nosso mesmo, ou alguma palavra dita, alguma coisa mal colocada? Ou então, se era pequeno, a gente poderia ter minimizado e a gente não fez nada para aumentar, mas também não fez nada para diminuir, deixou se criar aquela animosidade? A gente precisa ter a humildade de avaliar as nossas ações, avaliar a nossa responsabilidade em relação a tudo que nos acontece, que a gente classifica como sendo uma coisa ruim que está nos acontecendo. E aí a gente precisa entender que talvez em muitas delas a gente tenha uma parcela de responsabilidade, mas isso também não nos exime do perdão. Se é chegada a hora de perdoar, vamos perdoar, porque Jesus ensinou que não tem limite para o perdão. Eu já desculpei tantas vezes, pedir desculpas é fácil, pede desculpa e faz de novo. A pessoa está aprendendo, como nós. Se a pessoa está aprendendo a pedir perdão e erra de novo e pede perdão de novo, ela também está nos dando a chance de exercitar quantas vezes nós somos capazes de perdoar. E Jesus disse, não tem limite. Então a gente não pode dizer, não vou te perdoar mais porque eu já te perdoei muitas vezes. É para perdoar sem limites. Porque o perdão liberta. Quando a gente perdoa, a gente alivia o nosso coração, alivia a nossa alma, a gente se sente bem, a gente se sente pleno, porque o amor brota dentro de nós. E o amor, ele nos dá uma paz indescritível. E sempre que a gente estiver perturbado, a gente precisa avaliar isso. Onde está o amor dentro da gente? Porque se o amor está em nós, nós estamos em paz. E assim a gente vai caminhando, aprendendo, perdoando, pedindo perdão
porque a gente também comete as nossas faltas, e exercitando todas as nossas virtudes, desenvolvendo todas as nossas virtudes. E lembremos sempre que quanto mais amor, mais paz no nosso coração. E assim termina o nosso tempo de reflexão, que possamos ter muito amor para dividir com os nossos irmãos e muita paz para conviver também na nossa caminhada. Fiquemos todos com Deus. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site